Olá pessoal, meu nome é Simone Alvarez, esse é o meu canal do YouTube e vou conversar com vocês sobre algo que pode acontecer na sua vida acadêmica na época do TCC. O que, Simone? O que pode acontecer comigo? Professor que não vai com a sua cara ou você não vai com a cara dele e estar na sua banca de avaliação do TCC. É possível substituir? Sim, é totalmente possível e viável substituir um professor com quem você tem alguma espécie de desafeto na hora da banca do TCC. Não é qualquer desafeto, diga-se de passagem que eu diria para ti, troca sim, porque vai te reprovar. Não, não é nem isso. Eu vou explicar os motivos e como você pode pedir essa troca. Vamos lá. Primeiro ponto, algo que eu acalmando o seu coração é dizer que, como professora, dificilmente um professor vai para a banca com esse intuito: vou reprovar o fulano que eu não vou com a cara dela. De fato, o intuito. Mas não é porque eu não vejo como assim que não exista pessoa assim. Sabe por quê? Não é por maldade. Pessoas, né, seres humanos. Seres humanos têm lá seus sentimentos. Por mais que esse professor se entenda, e de fato, com certeza é profissional, sou profissional, eu não vou te reprovar por isso, né? Eu não vou te reprovar por isso. Mas eu vou falar uma grande verdade. Tanto o aluno quanto o professor são seres humanos e as emoções podem gritar sim. Como professora, eu digo isso. E nesse caso, ainda que as duas são situações. Primeiro ponto, tá? Vamos lá. Primeiro ponto. Não necessariamente aquilo que você acha que foi uma rusga, de fato foi uma rusga. Às vezes o professor, com tanto aluno que tem, nem se lembra de eventual discussão que teve contigo. Para vocês terem ideia, tá? Vou contar da minha trajetória um pouquinho. Eu posso dizer que só na minha trajetória, no máximo, tá? Isso eu tô falando dois, de fato só lembro de uma pessoa, mas eu no máximo tenho duas pessoas que realmente eu não fui com a cara, não foi com a minha cara, duas pessoas que não foram com a minha cara, melhor dizendo, que eu não gostaria de estar na banca. Inclusive, eu sairia da banca e pediria para substituir caso eu fosse chamada. Ou seja, só tem duas pessoas que eu não gosto. Mas isso não significa que na minha trajetória eu não tive eventual pequeno desentendimento com o aluno. Eu tive um aluno que eu tive um pequeno desentendimento, posso falar até o nome, Vitor. E o Vitor, mas eu me dou bem com ele. Eu tava na banca dele, ele tirou 9, 10 na banca, eu não sei, ele foi muito bem, foi um excelente aluno no TCC, mas a gente teve um pequeno estresse em uma aula, por causa de uma questão de prova. Ele se alterou, falou até alto. Mas assim, mas aquilo não me afetou. Eu vou te falar com muito coração, não me afetou. E aí, mas afetou mais uma aluna que falou assim: você tá falando alto porque você é um machista, porque se fosse professor homem você não estaria falando alto, você não estaria falando grosso. Enfim, houve aquele estresse todo. Mas morreu ali, sabe? Não ficou uma rusga entre eu e esse aluno. Tanto que eu estive na banca dele. Eu orientei muito bem o TCC dele, ele foi muito grato. Enfim, a gente teve mas e outras pequenas, mas assim, eu não tô lembrando de outras pequenas rusgas. Com certeza tive. Muito no sentido de chamar atenção por causa de bagunça, barulho, mas isso não é rusga. Exemplo, mas vamos imaginar que o Vitor tivesse pensado assim: bem, eu não quero a Simone na minha banca porque ela pode me avaliar negativamente. Ele teria todo o direito de pensar isso. Ele poderia achar que eu fiquei magoada, mas eu não fiquei. De coração, eu não fiquei mesmo, zero mágoa dele, nenhuma, nula. Então, tanto que eu estive na banca dele, eu orientei muito bem o TCC dele, fui orientadora dele e foi tudo tranquilo. Mas, às vezes, o aluno pensa que uma rusga é capaz de deixar o professor com raiva eterna do aluno. Ok, essa é uma situação, tá? Para acalmar o coração, para te alertar que não é todo estresse que o professor vai achar que ele vai tomar mágoa eterna de ti. Às vezes ele não vai nem lembrar desse estresse, ficou mais marcado no seu coração por você ser o aluno, mas o professor tem trocentos alunos e isso acaba que é corriqueiro, pode acontecer, e aquilo que você achou que foi um estresse para ti, na verdade, não foi. Agora, vamos imaginar outra situação, porque a gente está falando sobre o melhor dos mundos. Agora, vamos falar sobre o mundo real. No mundo real, é totalmente possível o quê? Que você tenha tido uma rusga com o professor.
ou professor contigo. Somos humanos. Logo, não necessariamente só você, eu sou aluno, o professor é um ser superior. Não, o professor não é um ser superior, é um ser humano como você. Então, pode acontecer de você não ir com a cara do professor e, por sua vez, o professor não ir com a sua cara. Eu já vi isso acontecer. Comigo nunca aconteceu, eu nunca deixei de ir com a cara de alguém gratuitamente. Mas, gente, seres humanos deixam e pronto, enfim. E nesse caso, a minha recomendação você pode pedir a substituição desse professor. Como aconteceu com uma aluna que pediu a substituição de uma professora da banca. E foi compreensível. Não dizendo que a aluna ou a professora estão corretas ou erradas. Não, gente. Aconteceu uma rusga e pronto. E uma rusga bem desagradável, enfim. E aí, nisso, o que você vai fazer? Você vai chegar para o seu coordenador de TCC. Você vai abrir a real. Olha, eu e esse professor que está na minha banca não temos uma boa relação. Eu não vou me sentir confortável de ser avaliado por ele. Qualquer reprovação, qualquer ponto descontado, eu não vou achar que a culpa é minha, eu vou realmente achar que é uma perseguição desse professor. Porque isso acontece. Porque olha isso, gente. Então, o que você tem que fazer, tá? Primeiro, antes de eu entrar sobre o que acontece, fale com o coordenador de TCC pedindo substituição de professor de banca. Ele tem que substituir, pronto, ele tem. O coordenador de TCC embeiçou. Vai na coordenação de direito do seu curso. Eu falo de direito porque os outros cursos não estão tendo apresentação de TCC virtual ou presencial, simplesmente é uma prova. Então você vai chegar no coordenador de direito, olha, eu tive problema com esse professor, o problema foi esse professor foi estúpido comigo, esse professor, sei lá, me reprovou. Você vai falar o motivo que você tem estresse com esse professor. E aí nisso eu falei com o coordenador de TCC e ele se negou a trocar o professor da banca. E aí você vai falar com o coordenador de direito. O coordenador de direito falou que nada pode fazer. Você vai na gestão explicar a sua situação. Porque você não é obrigada a fazer banca de TCC com alguém com quem você não vai com a cara. Inclusive, eu fiz isso na apresentação da minha na minha tese de doutorado. Na minha tese de doutorado, o meu orientador convidou lá os professores e um professor com quem eu tive um problema bem desagradável no passado. Esse professor disse no passado, porque se um dia eu tiver nas minhas mãos, eu vou te prejudicar. Pelo amor de Deus, a pessoa pega e fala isso na minha cara. É claro que eu expliquei a situação para o meu orientador do doutorado e ele com muita tranquilidade, trocou o professor por um outro. Show! Poderia ser qualquer um, menos ele. Me trocou e perfeito, sem estresse. Então, o mesmo você pode fazer sem estresse com a coordenação de TCC. Esses pedidos costumam ser acolhidos? Sinceramente, 100% das vezes acolhem esse pedido. Eles não ficam embeiçando, não. Essa orientação de você falar coordenador de TCC com gestão é mais para casos em que isso não aconteça, mas é raro. Eu nunca vi acontecer, eu sempre vi acolher o pedido do aluno. Então vamos agora explicar o porquê que você deve fazer isso. Isso é bom para o aluno e bom para o professor. É bom para os dois, tá? Não pense assim, eu vou tirar o professor e vai ser ruim para ele. Não, vai ser ótimo para esse professor. Vamos lá. Primeiro, em relação a você como aluno, na banca de TCC você já vai estar nervoso, angustiado. Muitas vezes é a sua primeira apresentação de TCC. Na verdade, às vezes é a sua primeira apresentação em público, apesar do público ser pequeno, você está sendo avaliado. A sua aprovação está nas mãos daquela banca, por isso há um nervosismo normal. Só que você não precisa ter o reforço desse nervosismo porque você está sendo avaliado por alguém que não gosta de você e você também não gosta dessa pessoa. Você não tem que passar por isso, você tem direito a ter uma pessoa neutra. Então, para o lado bom quanto ao aluno, você vai ter mais tranquilidade, você já vai estar no nível de nervosismo sem estar ampliado por alguém que você não gosta de estar na banca, você não vai gaguejar. Você não vai ficar nervoso lendo, não vai ficar angustiado, não vai ter medo de olhar alguma coisa e achar que tá lendo e acharem que tá lendo. Ou seja, você vai estar mais tranquilo. Fora que você não sabe como é que a pessoa vai olhar pra sua cara. Porque eu já vi isso em banca, eu acho de uma falta de elegância. Tem um vídeo meu aqui que fala sobre como o professor deve se portar na banca. Você não vai ter que passar por cara de deboche, cara de nojo.
olhando para você enquanto você apresenta. Você não tem que passar por isso. Então esse é o lado bom para o aluno. Lado bom para o professor. Por sua vez, por mais que o professor te odeie, agora eu vou falar assim no pior dos mundos. Não sei se isso acontece, deve acontecer, porque, enfim, no pior dos mundos, esse professor, ele tá louco para te reprovar. Ele tá louco para você errar uma vírgula, para ele te descer o cacete na hora da avaliação. Então, mas ainda assim, ele vai ficar com o pé atrás. Por isso que eu falo, gente, filma em bancas. Você pode até não filmar a cara do professor, mas você deve filmar, sim, o áudio da sua banca para você ter uma noção. Se você se sentir injustiçado, você pode reclamar. E para reclamar tem que provar. E aí, nisso, o professor vai estar lá. Imagine só se isso no pior dos mundos, ele está lá para te reprovar, para te sacanear. Agora, vamos para o melhor dos mundos? Ele é nobre, uma pessoa nobre. Não gosta de você não gosta dele, vocês se detestam, mas ainda assim ele tem nobreza ali dentro. Profissionalismo. Gente, olha só, o aluno pode errar em banca, tá? O aluno pode falar besteira, o aluno pode gaguejar muito, enfim, ler o tempo todo. E nisso, o professor que não gosta de você, ele vai ficar meio que cerceado, ele vai ficar, pô, se eu falar isso, vai dizer que é porque eu não gosto dele. Se eu falar isso, vai parecer que eu tô perseguindo. E por sua vez, você ao ouvir a crítica, você não vai estar com o coração aberto para ouvir o que aquele profissional está te falando. Olha, você foi ruim por isso assim assado. Você vai pensar, eu não fui ruim em coisa nenhuma, ele está inventando tudo isso porque ele quer me prejudicar. Ou seja, às vezes ele não quer te prejudicar, ele quer realmente te engrandecer, mas você não vai estar com o coração aberto para ouvir uma pessoa que você não gosta. Você vai achar que ele está te perseguindo, que ele está querendo sacanear, que ele quer influenciar a banca. Aí vem uma nota 7, que de fato o aluno pode vir a merecer, mas o aluno não vai engolir aquele 7. Não vai engolir o 7. Porque, principalmente, se for dado por uma banca com alguém que ele não gosta. Me deu 7 para me sacanear. Só pode. E nisso, é ruim pro professor, porque ele, ainda que ele seja uma pessoa nobre e queira te ajudar, ele vai ficar cerceado, ele não vai ficar confortável de te criticar, ainda que positivamente, mas ele vai interpretar aquele, eu não vou poder falar isso porque senão vai falar que eu tô perseguindo, eu não vou poder falar aquilo porque vai dizer que eu quero prejudicar. E acaba que o aluno perde a chance de ter uma avaliação imparcial de fato, porque ou o professor que você não gosta de você, vai querer te prejudicar de fato, ou então porque ele vai ficar te beneficiando, até aprovando muito bem, dá logo 10, ou seja, só para não ter uma apurrinhação. Fica a minha forte recomendação. Peça para trocar o professor que você não gosta. E outro ponto que eu quero alertar a todos vocês não têm absolutamente que fazer banca de TCC com professores que não são daquela matéria. Porque o regulamento, pelo menos na Estácio, o regulamento fala exatamente que tem que ter no mínimo 2 professores, sendo um deles, no máximo 3, sendo um deles da matéria escolhida. Ou seja, não tem professor de fundamentos antropológicos? Tem, procura que tem. Tem sim. Se o seu TCC é de sociologia jurídica, sua banca não tem que ser de penal. Tem que ter lá um professor de sociologia. Agora, se os outros 2 professores, um for de penal, civil, empresarial, não importa, mas um tem que ser de sociologia. Não tem... Cara, eu já vi aluno sendo prejudicado, isso é um absurdo. Colocaram um aluno da banca de constitucional na banca de penal, ele tirou 7. Foi mentorado meu, tá? Mentorado meu. Um bom trabalho, eu não sei como é que foi a apresentação, ele foi mentorado da elaboração, mas eu não sei como ele se apresenta, ele não fez a mentoria rasa na apresentação. Mas ele foi prejudicado porque a banca entendeu que faltou ele falar sobre processo penal naquele trabalho. E não te faltou falar sobre processo penal, ele estava falando sobre o princípio da isonomia. E não sobre processo penal, tanto que era um TCC de direito constitucional. E se você quiser manter o professor que você não gosta na sua banca, e não gosta de você, que você quer sambar na cara dele, se você quer mostrar o que é uma apresentação de verdade, eu vou deixar aqui embaixo o link da mentoria Arrase na apresentação do TCC. A mentoria Arrase na apresentação do TCC deixa o aluno tão perfeito que fica à prova de desafetos. Ou seja, até um aluno odiado por aquela banca vai brilhar. Se Deus quiser, ainda tira a nota 10 na banca do TCC com os meus métodos de manipulação mental de banca.
E, claro, que trabalha aspectos externos e aspectos internos de uma apresentação, porque o meu aluno não é um ator. É quase um curso de teatro, de fato. Mas ele é recheado, ou seja, ele tem conteúdo. Eu vou deixar o link aqui abaixo. E se vocês quiserem, vai ser um prazer te orientar nesse momento, principalmente se você quiser sambar na cara de alguém que você não gosta. Um grande beijo, vou deixar aqui, se inscreva no meu canal se esse vídeo te ajudou, se te agradou. Meu canal do YouTube é importante para os estudantes e quando você curte um vídeo meu, o YouTube entende que o conteúdo é bacana, que não te ofendeu, que te ajudou, enfim. Então você acaba ajudando a mim e outras pessoas a conhecerem o meu conteúdo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.